se você faz um investimento com o investidor anjo, você precisa entender que o investidor anjo, ele está pensando em uma coisa: quanto ele ganha investindo em você? Ele só quer responder essa pergunta: quanto ele ganha investindo em você? Muito boa noite. Essa semana a gente está fazendo um formato diferente. Então, a partir de agora, os nossos vídeos vão ser editados, a gente vai estar dentro de um estúdio. Eu mostrei para vocês um pouquinho na semana passada e a gente está modulando como é que a gente vai conversar aqui para que vocês entendam melhor o que eu explico e para a gente ter um conteúdo um pouco mais dinâmico. Hoje eu trouxe aqui um tema bem interessante. Eu trabalho com captação de recursos, eu falei para vocês disso na última semana. Estou captando recursos para algumas das nossas aceleradas aqui da Hyped. A gente está dentro do estúdio Hyped. E essa semana o nosso tema vai ser como atrair investidores para minha startup. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho da ideação que a gente vai fazer nas mentorias que eu vou fazer com duas aceleradas aqui da Hyped, tá? Então, estou estruturando esses modelos para que a gente possa ter um conteúdo mais estruturado, que você possa fazer onboard com as pessoas que entrarem na empresa, tá? Então, o primeiro passo é você entender exatamente o que o seu negócio faz. E não dá para fazer isso de forma diferente que não seja um Canvas. Então, para quem ainda não fez a nossa imersão em startups, eu convido você a fazer uma imersão. A próxima imersão é agora dia 31/8, o último sábado do mês, e nela você vai poder entender um pouquinho dessa dinâmica de negócios. Quem não virar startup está fadado a ter um negócio que vai morrer, então a gente precisa dinamizar os negócios, dinamizar as conexões, dinamizar as formas de fazer negócio, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho do que você usa para fazer captação de recursos. O primeiro ponto é conhecer profundamente o seu negócio. É o primeiro passo, não tem outra forma. Então, você vai identificar as parcerias que você faz e que você tem, que te posicionam dentro do mercado. Você vai identificar quais são os principais serviços e produtos que você trabalha. Você pode hoje trabalhar só com serviços ou só com produto, pode fazer um mesclado disso. Quais são os recursos principais para você atuar? Então, se eu trabalho com marketing digital, eu preciso de câmera, de microfone, preciso de estúdio. Quais são os recursos que você precisa para você atuar? E por que você precisa saber quais são os recursos? Porque na captação de recursos, uma das coisas principais é saber identificar onde você vai gastar o dinheiro. Isso é fundamental. E nem sempre você consegue gastar todo o dinheiro em prestação de serviço. Em alguns momentos, você vai precisar fazer investimentos. Então, investimento é tudo aquilo que vai ser imobilizado. Por exemplo, uma mesa, um microfone, uma câmera, uma televisão, tá? E também entender o que é que você faz, que dor que você trata, que problema você resolve. Isso é muito importante também. Hoje, dentro das captações de recursos, principalmente voltadas para a startup, saber responder essa pergunta, que dor você trata, que problema você resolve, significa que você é uma startup, que você é relevante para a sociedade. Relacionamento com os seus clientes. Então, a gente fala muito em comunidade, em formar comunidade. Então, e por que isso é importante? Porque você aumenta a oferta de serviços para as mesmas pessoas. Tá? Então, como é que está o relacionamento com os clientes? Quais são os seus principais contratos? Tudo isso é fundamental na captação de recursos. Tanto recursos públicos quanto recursos privados. Porque um investidor profissional, ele quer saber qual é o teu mercado. E ele começa a entender um pouco do seu mercado, entendendo um pouco sobre o seu cliente. Quais são os canais de venda, né? Como é que você vai acessar esse cliente? Você vai fazer mídias sociais, você vai fazer um atendimento personalizado, você vai fazer um evento para atrair esses clientes. Isso também é custo. Isso também pode ser inserido dentro de uma proposta de captação de recursos. Então, isso é super importante. Que segmento de cliente você atende? Hoje, se você não tem um nicho, se você não está atendendo um público específico, quem atende a todos não atende ninguém. Então, é super importante você saber que nicho você atende, que dor específica você atende.
para quem você faz isso. Porque aí você consegue montar uma boa proposta de captação de recursos. Então, a primeira pergunta que se responde quando você capta recursos é: quanto custa para você operar o seu negócio? Essa é uma pergunta fundamental, porque durante um tempo, quem fala muito sobre isso é o Luiz Serrano. Durante um tempo, você não vai atingir o ponto de equilíbrio. Então, você vai entrar em operação e você vai ter que despender dinheiro mês a mês até que você atinja aquele ponto de equilíbrio. Então, é super importante saber quanto custa gerar o seu negócio. Hoje, quase tudo é intangível, né? Os serviços são intangíveis. Mas quanto custa a tua hora de trabalho? Você sabe isso? Já calculou? A gente precisa saber desses dados, tá? Além disso, quanto você precisa investir? Lembra que eu falei em estrutura, microfone, câmera, TV? Quanto você vai investir para ter retorno? Se você faz um investimento com o investidor anjo, você precisa entender que o investidor anjo, ele está pensando em uma coisa: quanto ele ganha investindo em você? Ele só quer responder essa pergunta: quanto ele ganha investindo em você? Então, cada investimento que você pensa em fazer tem que estar intimamente ligado a quanto ele gera de receita. Então, automatização é uma das formas. Outra forma, além da automação, é você ter capital intelectual, porque isso diminui a sua folha. Então, boa parte também da captação de recurso está na captação de talentos. A gente fala muito que quando você atinge um certo nível de maturidade dentro da sua startup, é super importante você identificar quais são os talentos que você quer para dentro da empresa, porque talento custa muito caro. Então, identificar também que tipo de profissional você precisa para completar o seu time. Isso também é uma estrutura de custo, isso também é um investimento. E quais são as fontes de receita que você tem? Lembra que eu falei que vai existir um custo de operação até que você atinja o ponto de equilíbrio? E você vai tirar dinheiro de onde? Você vai fazer um trabalho paralelo à sua implantação de startup? Você vai vender um serviço? Você vai vender algo para conseguir pagar as contas enquanto a startup não roda? Então, isso também é super importante, porque dinheiro move a empresa. E dinheiro gera dinheiro. Dinheiro produz dinheiro. Então, é super importante para a captação de recurso você definir essa estrutura mínima de Canvas, tá? Eu estou modelando essa estrutura para atender duas empresas. Uma delas é a Mais e a outra é uma outra empresa de... esqueci agora. Uma imobiliária que vai trabalhar com casas sustentáveis. Então, é bem importante que você entenda como a gente trabalha dentro do programa de aceleração, porque a aceleração ela não serve só para captar negócios e empresas, ela também serve para estruturar o seu modelo de negócio. Cada vez que entra uma pessoa nova na sua empresa, você faz uma rotina chamada onboard. O que é o onboard? É você apresentar o que é o seu negócio. Então, é super importante você entender quem você é, para que você possa transmitir essa cultura para quem entra. Seja um sócio, seja um parceiro de negócio, seja um fornecedor. É bem importante o seu fornecedor entender quem é o seu cliente, qual é o seu segmento de cliente, para que ele também possa te oferecer soluções que agreguem mais valor ao seu cliente. Então, o primeiro ponto dentro da captação de recursos é entender o que é o seu negócio e de quanto dinheiro você precisa. E o dinheiro é para quê? O dinheiro é para investimento? O dinheiro é para fazer o operacional, fazer a empresa rodar? Além daquela captação de recurso, qual a tua outra fonte de recurso? É muito comum nas captações de recurso você ter uma fonte própria e uma fonte de terceiros. Então, isso significa que você vai tirar um pouco do seu bolso, a gente chama isso de contrapartida, tá? Até no edital da Fundect, que a gente está desenvolvendo algumas ações, ele fala em contrapartida é de 5%. Pode ser mais, pode ser menos, já vi contrapartida de 30%. Então, não existe uma padronização. Mas quando a contrapartida existe, o que a instituição que está querendo disponibilizar um recurso para você, ela quer dizer com isso? Ela quer dizer assim, eu quero ver quão comprometido você está com esse edital.
com essa proposta, entendeu? Alguns editais, eles querem que você desenvolva o seu produto. O edital da Fundect, ele é para que você desenvolva o seu negócio, porque ele entende que vai trazer desenvolvimento econômico para o Estado e, por isso, ele vai desenvolver negócios. Mas nem todo edital é assim. Existem as captações de recursos que, além de desenvolver o negócio, você tem que remunerar também o capital que aplicou dinheiro em você. Aí a gente está falando de investimento privado, a gente está falando dos investidores anjos. Então, assim, existem etapas que as startups seguem. Em quase todas elas, elas captam recursos, seja de capital privado ou de capital público, e ela vai ter as métricas para atingir, as metas para atingir. As métricas são indicadores: aumentar as vendas em 10%, aumentar a minha capacidade de atendimento em 50%. Então, essas são as métricas. Elas são indicadores, são percentuais. E as metas são aumentar a venda. Qual o objetivo final daquilo, né? Automatizar um processo. E por que isso tudo é importante? Vamos falar da pessoa que eu sou super fã, Natália Arcuri. Natália Arcuri, um pouco antes de vender a Me Poupe, até para quem não sabe um pouquinho, o nome Me Ajuda Cibele veio inspirado na Me Poupe, da Natália Arcuri, que é uma pessoa da qual eu sou super fã. E quando ela vendeu o negócio dela, quando ela vendeu o Me Poupe, hoje ela é uma conselheira dentro da empresa dela. Então, ela vendeu boa parte da empresa dela. Uma das coisas que ela fez, que ela foi muito criticada, inclusive, foi uma demissão em massa, um pouco antes de vender a empresa. Essa demissão em massa, aos olhos de um investidor, significa que ela automatizou um processo. E essa automação, ela significa que houve um investimento para aquilo, mas que vai diminuir o custo fixo dela, porque eu não vou ter mais folha para pagar. Tô um pouquinho rouca, mas vamos que vamos. Então, essa automação significa que ela esticou o valuation da empresa dela. Para entender mais sobre isso, tem que conversar com o Luiz Serrano. Vai lá pro Luiz Serrano e entende um pouquinho mais de valuation, ou vem para o nosso evento dia 31/8, último sábado de agosto, Imersão em Startups. E aí você vai entender um pouquinho melhor sobre esses termos: valuation, churn, CAC, etc. Tá? Mas essa automação aumentou o valor de mercado da empresa dela um pouco antes dela vender. Isso fez com que ela ganhasse mais dinheiro na operação. Então, é super importante você entender esses mecanismos para que você também entenda como é que você vai captar mais recursos. Se for privado, você tem que fazer esse tipo de automação, fazer esse tipo de investimento para que a sua empresa valha mais, ok? Outro ponto importante que eu trouxe aqui para a gente trabalhar sobre captação de recursos. Essas planilhinhas, gente, eu fiz para atender o nosso programa de aceleração. Então, se você é uma startup e você tem interesse de participar do programa de aceleração Hyped, eu estou montando aqui umas planilhinhas para a gente ter um documento do que é o seu negócio. Então, ela vai tratar especificamente de alguns pontos. Na imersão, eu trago isso de uma forma um pouco mais global, mas na nossa mentoria individual, 1 a 1, a gente vai fazer esse trabalho juntos, tá? Então, eu tô trazendo aqui um spoiler da nossa consultoria. Dentro do avatar, então, primeiro ponto, entender o que é o seu modelo de negócio e para que você precisa de dinheiro. Segundo ponto, entender o seu avatar ou cliente ideal. Não está acostumado com o termo? Não tem problema. Avatar é o seu cliente ideal. Então, é aquela pessoa que vai comprar o seu negócio, que vai comprar o seu produto e serviço, tá? E aí, você tem que estabelecer alguns pontos que você consiga fazer um gráfico para ficar um pouco mais fácil de entender quem é o seu avatar. Outro dia eu fiz uma pesquisa para um evento pequenininho, falando sobre Hila. E por não ter classificado isso, ter feito perguntas abertas, na hora de gerar o gráfico do evento, para a gente saber quem nos assistiu, interesse em que tem, tarará, a gente não conseguiu metrificar. Então, é bem importante a gente fazer essas segmentações de faixa etária, de gênero, de localização, para você ter uma ideia. Lembra que eu falei sobre canal de vendas agora há pouco na ideação?
Por que é importante a localização? Eu falo sobre captação de recursos, mas vocês têm que lembrar que eu também sou mentora dentro da Hyped. E eu uso muito localização nas minhas postagens. Eu comentei com vocês num vídeo anterior que eu comecei a ter seguidores de outros países. E parte deles falam espanhol, porque vocês vêm conversar comigo em espanhol. Eu vou tentar gravar um videozinho curto em espanhol. Meu espanhol é bem básico, mas eu vou escrever, coloco no tradutor e vou gravar um videozinho de boas-vindas para vocês. Não se preocupem. Mas é bem importante a gente entender da onde falam essas pessoas que chegam até nós. Porque a gente tem aqui dentro da ideação o nosso canal de venda, lembra? Eu coloquei ali, tal canal de venda. Então, como é que você vai atingir alguém que não mora na mesma cidade que você? Já pensou sobre isso? O edital da Fundect, ele está falando sobre internacionalização. O evento que eu participei na semana passada sobre RILA, Rota Bioceânica. Está super em alta aqui em Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente tem que pensar? Como é que eu vou atingir pessoas de fora de Campo Grande? O primeiro ponto é fora de Campo Grande. E depois a gente pode pensar em outros estados, em outros países. E um ponto super importante aqui é que o teu avatar, por isso é importante pensar no teu produto, no seu negócio, mas também entender o avatar. Cada cultura absorve um produto ou serviço de uma forma. Então não adianta a gente, por exemplo, a cultura latina é muito parecida, né? A gente tem essa coisa de falar mais, de tocar quando conversa com as pessoas. Então, a cultura latina é muito parecida. A gente fala alto, a gente gosta de coisa animada, gosta de aglomeração e tudo mais. Mas nem tudo que eu oferecer vai ser absorvido, porque a cultura é diferente, tá? Então, a gente tem que pensar também com quem a gente está falando, qual canal de venda eu vou usar, para ver se aquilo vai atingir o nosso avatar, tá? E aí, quais são os objetivos desse avatar? O que é que ele espera de você? Lembra que a gente falou sobre o problema que você resolve? Será que você está resolvendo exatamente aquilo? Você tem escutado o seu cliente? Isso é super importante. Na imersão que a gente faz, eu sempre falo a mesma coisa. Você desenvolve produto escutando o seu cliente. Então, é bem importante a gente ter esse canal de acesso. Lembra que eu falei de canal de comunicação? Abre esse canal de acesso. E aí eu vou abrir um adendo aqui. Pessoal, eu não respondo vídeo no Facebook, no Instagram, tá? Então, peço a gentileza de não abrir a câmera, porque eu não respondo vídeo. Só fazer esse pequeno adendo aqui. Interesses. Você tem que entender qual é o interesse daquela pessoa quando ela vem até você. Porque isso vai falar muito sobre a comunicação que você está fazendo, né? Então, assim, que tipo de comunicação você está despertando interesse no outro? Qual o interesse que você está despertando por meio da comunicação que você tem feito? Então, isso é bem importante, tá? Quais são os desafios enfrentados pelo seu avatar que farão com que ele busque você? Então, você vê que eu tenho aqui alguns parâmetros, mas isso aqui é tudo editável, a gente consegue fazer para cada modelo de negócio, tá? Então, eu só trouxe aqui um spoiler da nossa mentoria. Quais são as objeções? Toda venda vai ter objeção. Fato. Você precisa antecipar as respostas para as objeções. Então, aqui, você vai fazer uma lista. Dentro da mentoria, a gente vai fazer isso. E por que isso aqui é importante para a captação de recursos? Se você não conhecer profundamente o seu avatar, o seu cliente ideal, o melhor dinheiro que existe é o dinheiro de venda. Não existe melhor dinheiro de captação do que o dinheiro do seu cliente. Porque se você vende, o seu negócio é essencial. Então, o primeiro dinheiro que você tem que buscar é o dinheiro de vendas. O dinheiro de captação de recurso, ele é um dinheiro para investimento, para aumentar a sua produção, para aumentar a sua capacidade de atendimento, para aumentar os seus canais de vendas, para internacionalizar, para fazer um treinamento essencial. A captação de recursos serve para isso. Ela não serve para fechar o seu caixa no fim do mês. Quem fecha o teu caixa é a tua venda. O melhor dinheiro que existe é o dinheiro do seu cliente. Lembra disso, porque isso é bem importante. Quais são os medos desse cliente?
Então, aí a gente volta na questão da imagem. Que tipo de imagem você passa que vai gerar confiança ou não no seu cliente? Então, a gente tem que pensar muito nessa estruturação de imagem. Qual é a renda do seu cliente? Porque dependendo do nível de renda, ele vai consumir produto X ou Y. Existem 2 tipos de consumo, tá? Existe o consumo de exclusividade, que é o que a gente chama de high ticket, e existe o consumo que ele vai trabalhar por aquilo é útil para mim, aquilo tem um custo-benefício bom. Então, é a pessoa que vai fazer uma análise de custo-benefício. Então, tem o high ticket, que é a exclusividade, e eu tenho o melhor custo-benefício. Então, eu vou olhar se aquele preço é considerado justo para mim. E isso vai ser definido, em parte, pela minha renda. Quanto eu estou disposta a pagar por algo, né? Então, é importante também saber qual renda do público que você atinge, tá? E qual é a ocupação dessa pessoa? Porque isso também é um filtro bem importante. É um estudante? É uma mãe? É uma pessoa do lar? Quem vai pagar essa conta? Então, a ocupação, ela está relacionada a quem paga a conta. É o marido? Né? É a mãe? Quem vai pagar por essa conta? Então, é bem importante você também ter esses filtros, tá? E aqui, como a gente está ainda na captação de recursos, tem uma coisa que eu quero falar com vocês sobre as metas. Não dá para ser Alice no País das Maravilhas. Então, você tem que ter um objetivo claro, uma meta clara e um plano de ação. Então, dentro aqui da nossa mentoria, tô fazendo um monte de spoiler aqui, hein? Então, vem para a mentoria você também. Dentro da nossa mentoria, eu trago para você 4 metas, tá? Por que 4 metas? Porque você precisa começar a rodar. Depois você ganha velocidade, tá? Quando a gente fala em ideação de startup, a primeira coisa que se espera que aconteça é que você chegue num protótipo. Chegou no protótipo, a segunda coisa que se espera é que você faça a primeira venda. E só então você vai melhorar o seu produto e depois você vai acelerar, que é você ter vendas recorrentes e crescentes, tá? Então, ninguém espera de uma startup ou de uma empresa que está começando que você comece vendendo milhões. Mas espera-se que você vá desenvolvendo seu produto, fazendo vendas, aumentando as suas metas e rodando a roda, tá? Então, assim, se você não tem clareza do para que você precisa do dinheiro, dificilmente você vai executar um bom plano de ação. E isso, principalmente em contratos muito longos. Por exemplo, a Fundect, ela tem um contrato de 2 anos para quem captar recurso nesse último edital. Então, você tem que ter metas que você vai executar em 2 anos. Não significa que cada meta vai durar 2 anos, mas ela vai durar 6 meses, 8 meses, 10 meses, até acabar os 2 anos. E você pode executar todo o seu plano em menos de 24 meses. Mas quando você tem um período longo como esse para executar suas metas, o que acontece? Se você não tem clareza do porquê você vai fazer aquilo, via de regra, você se perde no meio do caminho e você não executa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os riscos da captação de recursos. Para quem não sabe, para quem não está acostumado a captar recursos, se você não gastar dentro daquilo que foi planejado, você tem que devolver o dinheiro. Corrigido, e aí eles definem lá. Vai ser corrigido pela Selic, vai ser corrigido pelo que eles definirem. Por quê? Quando você recebe o dinheiro, via de regra, você recebe ele ou de uma única vez ou em algumas etapas. Por exemplo, da Fundect vai vir em 3 etapas. E é condicionante para você receber a segunda etapa que você tenha gasto 80% da primeira. Esse dinheiro, ele fica aplicado. Ele tem que ficar ali numa poupancinha. Então, ele vai render uns jurozinhos, tá? A Fundect deixa você usar. Nem toda captação é assim. Na grande maioria das captações, o dinheiro tem que ficar rendendo e depois você tem que devolver aquele dinheiro corrigido. Então, assim, se você usou, legal. Se você não usou, você devolve. Se você usou fora daquilo que está combinado,
você vai ter que ressarcir aos cofres. Então, a gente fala que isso vale muito para o capital público, mas deve para um amigo teu. Já pensou? Pegar dinheiro emprestado de uma pessoa que confiou em você, que confiou no seu pitch e você combinou que em um ano vocês teriam dobrado suas vendas, que você usaria aquele dinheiro para investir em vendas, em marketing, em automação, e aí no meio do caminho você pagou conta de água, de luz, escola do filho. Como é que fica ao final de 12 meses? Quando esse teu sócio investidor, o seu investidor anjo, descobrir que não foi feito combinado? Não é muito mais crítico? Então tenha poucas metas, poucas, e execute elas da melhor forma possível. Essa é a minha dica para hoje. Então, como que você atrai investidores? Seja uma pessoa coerente, tenha um modelo de negócio que você conheça profundamente, conheça o seu cliente profundamente e tenha metas claras sobre o que você vai fazer com aquele dinheiro. Beijo grande e até a próxima.